Questões controvertidas. Estamos repassando essas questões controvertidas, né? Outro ponto controvertido aqui é o seguinte: a coisa julgada no processo penal. Nós estamos aqui dentro de um processo penal, estamos falando de processo penal. A coisa julgada é absoluta ou é relativa? É absoluta ou é relativa? Esse é o tema. Diferente do processo civil em alguns aspectos, por isso que eu enfatizo que nós estamos dentro do processo penal. Como é que você responderia isso? Qual seria o nosso posicionamento se a coisa julgada é absoluta ou é relativa? Vai devagar, vai afirmando as coisas uma por uma, até você colocar todas as coisas no devido lugar, ou seja, as peças do tabuleiro. Se você coloca todas as peças, vai te ficar claro se é absoluta ou se é relativa. Então vamos lá? Em princípio, você pode afirmar uma regra. Em princípio, não é absoluta a coisa julgada no processo penal. Em princípio, não é absoluta. Não é absoluta. Por que não é absoluta? Porque cabe revisão criminal ou habeas corpus. Cabe revisão ou habeas corpus em algumas situações. Bem, então vamos lá. Qual seria um equívoco? Um equívoco seria pensar que toda sentença admite revisão criminal. Calma, não é isso. Para admitir uma revisão, tem que ser uma sentença condenatória e, ademais, injusta. Aí cabe revisão. Então não é toda sentença cabe. Não, devagar. Algumas sentenças podem ser revistas. Então, em síntese, em princípio, a coisa julgada não é absoluta. Ela é, então, relativa. Relativa. Para ficar mais firme estes conceitos e você amarrar melhor, poderíamos tranquilamente escrever: nas sentenças condenatórias, a coisa julgada é relativa. Isso é verdade. Aí fica mais claro, mais preciso. Nas sentenças condenatórias, a coisa julgada é relativa. Tá bem, legal. Com isso, implicitamente, basta você fazer um juízo, um raciocínio lógico pelo que você afirmou. Implicitamente, você pode escrever outra coisa. Qual outra regra? Nas sentenças absolutórias, a coisa julgada é absoluta. Tá bom. Viram então as duas regrinhas que nós extraímos deste tema? Sentença condenatória, coisa julgada relativa. Sentença absolutória, coisa julgada absoluta. Por quê? Porque fecha o raciocínio. Se você fechar o raciocínio, você aprende e efetivamente você, nesse caso, vai compreender a matéria, não decorar. Você não vai decorar, você vai compreender a lógica de tudo isso aqui, tá bem? Por que a absolutória, a coisa julgada é absoluta? Porque não existe revisão criminal no Brasil pró-acusação. Não existe revisão criminal no Brasil pró-acusação. Não tem. Promotor não tem o que fazer. Réu absolvido, sentença com coisa julgada, não tem o que fazer. Vou te dar um exemplo para afirmar isso com toda a precisão. Vou te dar um exemplo chocante, porque os exemplos, quanto mais chocantes, melhor para a compreensão da matéria. É isso.
O exemplo chocante é o seguinte, vamos lá. Um réu era acusado de homicídio. Aliás, foi um fato concreto ocorrido no interior de São Paulo. Não vou dizer a comarca por razões aqui éticas. O réu é acusado de um homicídio de um determinado companheiro, de um amigo, né? E ele negava, até porque os dois estavam pescando, somente os dois, e de repente ali todo o corpo desapareceu, sumiu e tudo e tal, imputou-se ali um delito, depois descobriu que o cara realmente estava morto, mas ele negava a autoria. Não matei. O corpo foi achado, houve um homicídio, eu não matei. Pelas circunstâncias, no entanto, só podia ter sido ele, porque não tinha mais gente, não havia notícia de nenhuma outra pessoa naquele recanto, ali, pescando, passando por ali, não tinha mais ninguém, nenhuma notícia. Ele negava, não foi eu. Vai a júri, absolvido. Promotor recorre, você sabe que cabe um recurso contra as decisões do júri manifestamente contrária à prova dos autos, o promotor achava que era, recorreu, o tribunal manda novo júri, absolvido. E aí, finito, acabou, transitou em julgado, está absolvido, não tem mais nada, absolutamente nada que ser feito. Sabe o que aconteceu? Um mês depois da coisa julgada, o réu dá uma entrevista e diz: realmente, quem matou fui eu matei. Com essa entrevista na mão, que pode fazer o Ministério Público no Brasil, pelo direito vigente hoje, que pode fazer o Ministério Público com essa entrevista na mão? Confissão na mão, mas já tem coisa julgada absolutória, nada. Que cabe ao promotor? Chorar, lamentar, dizer que o ordenamento jurídico brasileiro é um absurdo, que não pode, que o legislador tem que mudar a lei, e que isso, olha que absurdo, captou? A força, isso que eu quero provar para vocês, é a força da coisa julgada, que em alguns momentos chega a gerar injustiça. Só que para corrigir essa injustiça, não tem instrumento jurídico no Brasil. Não tem. Não existe instrumento jurídico. Se a injustiça for contra o réu, tem instrumento jurídico para corrigir essa injustiça. Revisão criminal, eventualmente habeas corpus. Injustiça contra a sociedade, nada faz o MP. Isso prova a força da coisa julgada. Por que estudar a coisa julgada? Porque entendê-la. Porque ela mantém aquilo estável e não muda mais. Em algumas situações. Em algumas não muda nunca mais. Como essa que eu acabo de relatar para vocês. Claro, se o meu conselho, se me pedisse, se o réu disse: ô professor, diga uma coisa, eu posso confessar agora, depois que já fez coisa julgada? Eu diria: não confessa. Por quê? Juridicamente não vai passar nada contigo. Mas, meu caro, no Brasil são 51 mil mortes por ano, meu caro. Tá, eu diria são 51 mil pessoas que passam fogo e matam. Ou seja, a família da vítima certamente vai dizer: a justiça não funcionou, absolver o cara, pumba, o risco de um linchamento, de uma vingança privada é muito grande. Então eu diria para ele: fica quieto, leva pro túmulo isso, leva pro túmulo, e acabou. Tá bem? Então, em síntese, o conselho que deveríamos dar é este, para um cara assim, né? Mas em síntese, o que eu quis colocar como chocante para vocês é uma situação de injustiça brutal que não tem conserto. Captou? A força da coisa julgada? Tem momentos que ela é terrível, mas em síntese, essa é a coisa julgada. Também só para compreensão. O exemplo é para efeito de compreensão das coisas, né? Claro que uma observação final para a gente fechar esse bloco: lá no processo civil hoje se discute muito
que a coisa julgada não tem aquela força, porque no processo civil já estão discutindo o que é a mutabilidade da sentença. E aliás, tem acordos vários, né, já admitindo essa mutabilidade e tal, etc e tal. Mas em síntese, processo civil é processo civil. Nesse instante, nós estamos vendo o processo penal. E aqui, a síntese que eu fiz para vocês é o que é o ordenamento jurídico brasileiro. Réu condenado tem direito de revisão, absolvido, morreu. Acabou. Não nada. Depois da coisa julgada, nada mais se faz. Tá bem? Então é isso que eu queria só sublinhar para vocês, este tema polêmico, etc, 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 etc. Vamos para outro bloco?